Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à Era de Pérgamo. Na última oportunidade, lemos das páginas 161 a 163. Vamos fazer um pequeno resumo do que lemos no culto passado. E ali o irmão Brana continuava falando sobre a origem da idolatria que surgiu ali na Babilônia, como surgiu a religião politeísta, como surgiu a adoração a mãe e filho. E ali vemos que sempre houve adoração de mãe e filho. Começou ali na Babilônia com Semíramis e um bebê que ela carregava, que para os babilônios se chamava Ninos. E ali da Babilônia passou para outros reinos, outras nações. Eram os mesmos ídolos, mas em outros lugares eles foram conhecidos com nomes diferentes. Mas você vê que as características de cada um eram muito parecidas. Eles foram representados em cada nação de uma forma, com um nome, mas era o mesmo ídolo. Você vê que quando chegou ali em Roma, na Roma pagã, na Roma imperial, eles também tinham aquela mesma adoração babilônica, apenas mudaram os nomes. E quando a Roma pagã se converteu na Roma cristã, na Roma dos papas, então, novamente, os mesmos ídolos foram adorados e exaltados. Apenas seus nomes foram mudados. Semíramis e Ninos, aquela mãe que carregava aquele bebê, que era descrito como forte, alto e bonito. Quando aquela Roma se tornou a Roma cristã, eles apenas mudaram o nome. Agora era a Virgem Maria e o Filho Jesus Cristo. Aquela mesma adoração de mulher, aquela mesma adoração de mãe e filho, aquela doutrina trinitária de Pai, Filho e Espírito Santo, começou a ficar pior ainda. Agora não era Pai, Filho e Espírito Santo, mas sim Deus, uma mãe e um filho, fruto dessa mulher. E continuando falando sobre Cusi, ou Cuxi, que também é chamado de Bel, Hermes, Mercúrio, o irmão Brana disse que o historiador, creio que seja um historiador, o irmão Brana não deu detalhes, disse que esse tal de Híginos diz isto desse conhecido Deus, desse Deus conhecido como Bel, Hermes e Mercúrio. Esse historiador falou o seguinte: por muitas eras, os homens viveram sob o governo de Jove, não o Jove romano, mas o Jeová dos hebreus que antecede a história romana. Por muitas eras, os homens viveram sob o governo de Jeová, sem cidades e sem leis, e todos falando uma só língua. Porém, depois que Mercúrio, que também é Bel, Cusi, pai de Nimrod, interpretou os idiomas dos homens, por isso que o intérprete é chamado hermeneuta. Você vê na teologia que eles falam que aquele que interpreta a escritura, ele faz uma hermenêutica. E esse conceito teológico é pagão. Isso surgiu da idolatria, pois Hermes, que era Bel, ou Cusi, o Cuxi da Bíblia, pai de Nimrod, ele interpretou os idiomas dos homens, por isso ele foi chamado de um intérprete. O mesmo indivíduo distribuiu as nações, então começou a discórdia. Esse Cusi era o líder original que afastou o povo de Deus. As pessoas viviam sob o governo de Jeová. As pessoas criam em apenas um Deus. Elas criam na religião verdadeira,
que é a religião monoteísta. Mas quando esse líder se levantou, ele afastou o povo de Deus. Ele foi o líder que levou o povo para longe do verdadeiro Deus, e como um intérprete dos deuses, encorajou o povo a adotar outra forma de religião. Ele os encorajou a prosseguirem com a torre que seu filho de fato edificou. Este encorajamento foi o que trouxe a confusão e a divisão dos homens. Portanto, ele foi tanto intérprete como semeador de confusão. Esse Bel, esse Cusi, ele foi tanto intérprete dos deuses como semeador de confusão. Na mitologia romana, este mesmo ser, esta mesma pessoa, este mesmo indivíduo, era chamado de Janus. E ele é descrito como tendo duas faces e carregava um bastão com o qual ele confundia e espalhava. Veja que ali na Torre de Babel, as nações foram confundidas, os seus idiomas, e foram espalhados. E este Janus é o mesmo Cusi, é o mesmo Cuxi, pai de Nimrod, que foi quem construiu a Torre de Babel. E Cusi foi o pai do politeísmo. Ele introduziu a adoração de três deuses. A doutrina da Trindade começou ali na Babilônia. Antes mesmo que a Babilônia se levantasse como um reino forte e poderoso sob o governo de Nimrod, ali com seu pai já começou o politeísmo e a doutrina da Trindade. Mas esse Cusi sabia da semente da mulher. Os povos sabiam da promessa que Deus havia feito, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Todos aqueles povos antigos sabiam disto, conheciam esta promessa, criam que em algum tempo isto se cumpriria. E este Cusi, este pagão, este originador de idolatria, de politeísmo, ele também sabia disto. Isto foi realizado quando Nimrod morreu, filho de Cusi. Sua esposa, Semiramis, o deificou, ou seja, o fez Deus, e assim fez-se a mãe do filho e também a mãe dos deuses. Cuxi era esposo de Semiramis, e Semiramis deu à luz a Nimrod, que foi quem levantou a Babilônia. E quando Nimrod morreu, aquela mulher fez dele Deus, deificou, declarou que ele era Deus, fazendo-se assim ela sendo a mãe de Deus. Você vê da onde que vem a doutrina pagã da mãe de Deus, da Virgem Maria. O irmão Branham diz que ela foi apenas uma incubadora do Filho de Deus. Ela não era verdadeiramente a mãe dele, porque até o óvulo Deus criou ali, no ventre dela. E foi ali que surgiu isto. A original era Semiramis e Nimrod. Mais tarde aquilo virou a Virgem Maria e o Filho de Deus. E ali foi introduzida também a adoração aos antepassados e também à natureza. O principal objeto na natureza era o sol, que tem propriedades doadoras de luz e calor, e afigura-se ao homem como uma bola de fogo nos céus. Ali na Babilônia eles começaram a adoração à natureza, a adoração à lua, a adoração ao sol. E o irmão Branham disse que o principal objeto na natureza era o sol, que tem propriedades doadoras de luz e calor, e afigura-se ao homem como uma bola de fogo nos céus. Assim, o principal deus seria o Deus Sol, a quem eles chamavam Baal. Frequentemente o sol era representado como um círculo de chama, e logo ao redor dessa chama aparecia uma serpente. Veja, era representado este Deus Baal, este Deus Sol, este Deus babilônico, como um círculo de chama de fogo, e ao redor do círculo uma serpente. Não demorou muito até que a serpente se tornasse o símbolo do sol e consequentemente fosse adorada.
Mais tarde eles tiraram o sol e deixaram só a serpente. E o irmão Branham diz: dessa forma, o desejo do coração de Satanás foi completamente realizado. Ele era adorado como Deus. A antiga serpente, aquela árvore da ciência do bem e do mal que estava ali no jardim, agora era adorada como sendo o próprio Deus. Satanás tinha conseguido realizar o seu objetivo de ser adorado como Deus, de ser adorado pelo homem. Deram mais glória à criatura do que o Criador. E o irmão Branham diz: seu trono foi estabelecido, seus escravos inclinavam-se diante dele. Lá em Pérgamo, ele foi adorado na forma de uma serpente viva. A árvore da ciência do bem e do mal, agora simbolizada na forma de uma serpente viva, não apenas tinha seduzido Eva, mas a maioria da humanidade. Mas como Pérgamo se tornou o trono de Satanás, se Babilônia era o trono, como vemos ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, onde começou todo este assunto sobre a Babilônia, ali Jesus disse que Pérgamo era onde estava o trono e a habitação de Satanás. E como estávamos vendo nos resumos e nas leituras anteriores, o trono de Satanás foi originalmente a Babilônia. Mas como aquele trono mudou de lugar e foi para Pérgamo? O irmão Branham responde aqui. Novamente a resposta acha-se na história. Quando Babilônia caiu diante dos medos e persas, o rei sacerdote Atalos fugiu da cidade e foi para Pérgamo com seus sacerdotes e mistérios sagrados. Lá ele estabeleceu seu reino fora do Império Romano e prosperou sob o cuidado do diabo. Veja esse sacerdote babilônico que tinha as ciências da Babilônia, que tinha os ensinamentos religiosos da Babilônia. Quando a Babilônia caiu diante dos medos e persas, esse sacerdote fugiu para Pérgamo, e ali ele estabeleceu sua religião e a propagou. E nos dias dos cristãos daquela era de Pérgamo, aquilo já era grande, aquilo dominava aquela cidade. Este foi um pequeno resumo, ou talvez um grande resumo. Vamos retomar nossa leitura. O tópico diz: a denúncia. Apocalipse capítulo 2, versículos 14 e 15. Agora vamos mudar um pouco de assunto. O irmão Branham vai para o versículo seguinte, Apocalipse capítulo 2, versículos 14 e 15. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Nesta era de Pérgamo, o irmão Branham diz: o Senhor denuncia duas doutrinas que ele aborrece. A doutrina de Balaão, que trouxe idolatria e excessos pecaminosos a Israel em Baal-Peor. E 2, a doutrina dos nicolaítas, que tinha sido apenas obras na era de Éfeso. Combine esta denúncia com o fato dele ter enfatizado Pérgamo como o trono de Satanás. E é muito fácil próprio concluir que de alguma maneira a religião de Babilônia tornou-se misturada com o cristianismo. Ora, isto não é meramente uma suposição, mas um fato histórico que provaremos voltando na história por volta de 36 depois de Cristo e avançando até o Concílio de Niceia em 325. Quando os cristãos, a maioria judeus de nascença, foram dispersos de Jerusalém, eles foram por todos os lugares pregando o evangelho, particularmente nas sinagogas. Assim, dentro de 3 anos, ou por volta de 36 depois de Cristo, o evangelho tinha sido levado a Roma por Junias e Andrônico, os quais, de acordo com Romanos 16, versículo 7, eram apóstolos. A obra floresceu ali por diversos anos, até que as constantes discussões dos judeus entre si mesmos, fizeram com que o imperador Cláudio os expulsasse de Roma. Com os judeus banidos dessa cidade, a espinha dorsal daquela pequena igreja foi praticamente quebrada. Talvez até mesmo os anciãos fossem judeus e, portanto, teriam ido embora.
O rebanho teria ficado abandonado, e uma vez que a palavra ainda não fora escrita como um guia, seria muito fácil este pequeno rebanho se desviar ou ser invadido pelos filósofos e pagãos daquele dia. Com lobos cruéis à espreita e o espírito do anticristo à solta, encontramos na história que esta pequena igreja em Roma tornou-se irremediavelmente apóstata e começou a introduzir cerimônias pagãs sob títulos cristãos. Como o período de banimento durou 13 anos, os fundadores Junias e Andrônico não voltaram até 54 depois de Cristo. Imagine o horror deles ao encontrar uma igreja com título cristão que era lamentavelmente pagã. Havia altares na igreja sobre os quais colocavam incenso e celebravam ritos pagãos. Os líderes estabelecidos daquela igreja não podiam ser abordados, portanto, com poucos que tinham procurado permanecer fiéis, eles começaram uma nova igreja, ou a segunda igreja de Roma. Deus misericordiosamente operou entre eles com sinais e prodígios, de forma que foi começada uma terceira igreja. E embora a primeira igreja fosse reprovada por ser pagã e não cristã, em sua adoração ela não desistiria de seu título, mas permaneceu e ainda permanece a primeira igreja de Roma, a Igreja Católica Romana. Encerramos na página 164. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.